Olá, meus amigos, o programa Algo Mais já está no ar e hoje é um programa mais do que especial, né? É que nesta quinta-feira, amanhã, comemora-se o Dia Mundial da Violência contra o Idoso. Vamos receber o gerontólogo Francisco Silvestre, que está toda semana aqui no nosso programa, a defensora pública federal do idoso, a doutora Luciana Faro, e a presidente da Associação Nacional de Gerontologia do Brasil e conselheira do Conselho Nacional do Idoso, doutora Tereza Lenz. Portanto, o programa está recheado e com muitas informações. Mas, Ariel, eu não sou idoso. Mas você tem um avô, tem uma tia, tem um tio, tem uma mãe, tem um pai. E se não tem, que eu acho quase impossível, você amanhã vai ser idoso, meu filho. Portanto, o programa Algo Mais já está no ar e você tem todo o interesse agora de assisti-lo. Pois é, hoje é um dia maravilhoso, né? Estamos aí numa quarta-feira e com certeza é motivo, sim, de todos os alagoanos, todos os brasileiros, aliás, toda a população de um modo geral, comemorar, né? Amanhã, quinta-feira, vai ser comemorado o Dia Mundial contra a violência, né, do idoso. Portanto, a gente tem todos os motivos, sim, para comemorar. E a gente deseja um dia lindo, um dia de muita paz, de muita alegria, de muita prosperidade, muita saúde, muita criatividade, mas que você possa colocar em prática toda a criatividade, porque às vezes a gente cria e não coloca em prática. Portanto, é importante a gente colocar em prática e desejamos muita saúde para você e para todos que fazem parte aí do seu rol de amigos. Gente, olha, estudantes matriculados nos cursos de Direito, Administração, Jornalismo, Tecnologia da Informação e Engenharia Civil têm até sexta-feira, dia 16, para se inscreverem no processo seletivo de estágio no Ministério Público do Trabalho, o MPT, aqui no nosso estado, aqui em Alagoas. E as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Ministério do Trabalho. Portanto, fica aí essa importante informação e talvez até muito especialmente aos estudantes de Direito, né? Fica essa informação importante. E falando em estudante, um estudante alagoano conquistou o primeiro lugar na Olimpíada Brasileira de Biologia, né? Que está com participação confirmada na competição mundial que acontece em julho na Inglaterra. João Pedro Cunha, de apenas 17 anos, ele é ex-estudante do IFAL e agora cursa o terceiro ano do ensino médio no estado do Ceará, por conta exatamente de uma bolsa de estudos oferecida pela instituição devido aí ao seu bom desempenho nas competições em ciências biológicas. Parabéns aí ao João Pedro Cunha, de apenas 17 anos. E eu venho sempre falando aqui que as coisas boas de Alagoas a gente precisa estar sempre divulgando, né? Já que a gente fala tanto das coisas que não prestam, vamos divulgar muito mais as coisas boas. E falando em coisa boa, gente, qual é a importância, né, do Dia Mundial de Conscientização contra a violência contra o idoso, né? Aqui ao meu lado, o Silvestre, né, a doutora Luciana e a doutora Tereza, que com muita maestria vem aí representando também o nosso estado e representando os idosos, né, que tanto precisam da nossa compreensão e muito especialmente da nossa proteção. Silvestre, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Ariel. O programa hoje está riquíssimo, né? Pois é, as mulheres bonitas, né, representando aí, mulheres sábias, sábias, né, e os homens que se cuidem, né, claro, cada vez mais tomando espaços, né, e algumas pessoas falam até que há um prejuízo para a sociedade, essas mulheres, quando a gente fala prejuízo, fala no sentido familiar, né, há quem diga que a mulher, ela deixou um pouco, né,
do pouco seio familiar, mas não, como elas têm muita capacidade, elas conseguem, na minha opinião, cuidar dos dois lados, da sociedade carente e da família. Boa tarde para as doutoras, né? Doutora Luciana e doutora Tereza. Pois é, qual a importância aí, né? Amanhã que se comemora o Dia Mundial da Conscientização contra a violência à pessoa idosa. Contra a violência à pessoa idosa. O que representa isso hoje, doutora Luciana? Vamos falar do âmbito estadual. Como é que a gente está nesta questão? Eu sou defensora pública estadual. Certo. Eu falei defensora pública federal. Mas eu sou defensora pública da Defensoria Estadual de Alagoas. Trabalho no núcleo do idoso de Alagoas. Já é um avanço a Defensoria de Alagoas ter um núcleo próprio para o idoso. Todos os estados têm esse núcleo? Não. Alguns estados não. Algumas defensorias estaduais não têm esse núcleo. Esse núcleo existe desde 2007. Então já é um núcleo com 10 anos. 10 anos, é verdade, é verdade. Isso. O nosso núcleo atende prioritariamente cível, a parte cível. Nós fazemos a parte criminal com o acolhimento das notícias de fato criminoso e o desenrolar da notícia do crime quando passa acessível, para devolver um dinheiro que alguém tomou. Isso que eu pedi, exemplos, né, casos concretos. Alguém que pegou o dinheiro do idoso. Do idoso. E pasme, eu tenho visto, e meus colegas também vão dizer isso, que quem mais violenta o idoso é o próprio familiar. A violência é maior dentro da própria casa. O que leva a isso, doutora Luciana? Na minha opinião, é falta de educação, é falta de respeito, é falta de empoderamento também do idoso, que infelizmente não consegue dizer não, ou porque está frágil demais, ou porque não teve exemplos que também dissessem não. A gente está agora, o nosso país está agora envelhecendo, tem poucos anos que... Pois é, eu também acho isso, doutora Luciana. O nosso país é um país jovem, mas que, na verdade, já começou a envelhecer. Né? Isso diz respeito também a um desrespeito aos direitos humanos, pode se caracterizar? Sim. Os direitos dos idosos são direitos humanos e que precisam ser respeitados. Inclusive, a parte do idoso está dentro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O Conselho Nacional do Idoso é um órgão que está dentro dessa secretaria também. Então, é uma violação aos direitos humanos, a violação à pessoa idosa. Hoje, a gente está aqui para falar do dia de amanhã, que é um dia de reflexão. Eu disse há pouco que era um dia de fazer um beliscão, de dar um beliscão nas pessoas para o idoso dizer: eu existo, eu quero amor, eu quero atenção, eu quero carinho, mas eu também quero respeito. E aí, quando a gente fala que quer respeito, a gente fala que está havendo um desrespeito por consequência, né? Ariel, é a questão, como ela está falando, é a questão da invisibilidade. Entendeu? O idoso não está visível, parece que não está visível na comunidade, no estado, na sua família. Por isso que ela está falando do beliscão. Do beliscão. Vamos acordar as pessoas. Vamos acordar, porque existe um ser que já deu... Ser de direitos. Importante, de direitos. De direitos. Não é porque... Muita gente fala, é comum a gente dizer, porque ele já fez tanto... Não é porque ele fez tanto, é porque ele existe, como está dizendo, existe, e está ali, é uma pessoa, é um ser humano. A gente costuma muito usar esse termo, né? Alguém que já fez tanto pela família, pela sociedade, não tem de pagar essa dívida, ele não fez para isso. Muito bem, muito bem. E doutora Tereza Lins, né? A senhora é presidente da Associação Nacional de Gerontologia do Brasil, né? E conselheira ainda também do Conselho Nacional do Idoso.
conselheira do Conselho Municipal do Idoso também, né? Que quem eu estou aqui representando é o Conselho Municipal mesmo. Então, mas como eu estou permeando outros órgãos também, inclusive a REALD, né? Que é a Rede Alagoana de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa, também a Associação Nacional de Gerontologia aqui de Alagoas, que também tem, né? Então, a gente está trabalhando exatamente porque a gente atua na área da defesa e proteção dos direitos da pessoa idosa. E eu queria só aproveitar, eu até trouxe aqui matéria, eu queria aproveitar para dizer que o Conselho Municipal, ele não é um órgão de polícia. E para que essa colocação? Porque as pessoas entendam, acham em alguns momentos que é um órgão de polícia, um órgão... Eles entendem assim, como se fosse assim, então qualquer denúncia corre para o Conselho, mas querendo providências policiais ou que dê procedimento a um processo. Tá, e quais seriam os motivos, né, que alguém poderia procurar o Conselho? Desconhecimento do que é um Conselho. Tá, E um Conselho, ele é um órgão deliberativo, ele é paritário, ele que controla as políticas. Ele encaminha, ele recebe denúncia, ele encaminha aos órgãos competentes para isso. Mas não é ele que executa. Por isso existe a Defensoria, existe o Ministério Público, as delegacias, entendeu? A função do Conselho, essencialmente, é defender, diante de tudo, né, todos os direitos. Mas ele controla as políticas. Então, que muita gente não entende que o Conselho, ele é um órgão que ele tem que propor políticas, acompanhar as políticas, controlar o que está sendo feito, principalmente com a Política Nacional do Idoso e com o Estatuto do Idoso. Ele tem que fiscalizar isso. E como é que a gente está em Alagoas nesse quesito? Olha, em Alagoas, a gente, infelizmente, não percebe uma rede de proteção à pessoa idosa. Entendeu? A gente considera que o Estado está ausente. Não é? E quando eu digo Estado, eu digo tanto estadual como municipal. Está faltando realmente criar a rede, que se chama RENADE. RENADE. Rede de Proteção e Defesa, né, da Pessoa Idosa, no caso, que seria a rede nacional, que não é uma rede, é um conceito, não existe uma rede. Mas o que é isso? É para agregar todas aquelas instâncias, todos aqueles órgãos de defesa e proteção da pessoa idosa. Que existe um sentimento, Ariel, de desproteção do Estado. Porque quem tem de cuidar dos idosos é o Estado. Ele tem um erro maior, a gente diz sempre, não a família que tem de cuidar. A família também é a coadjuvante do cuidado. Mas a proteção... Porque o Estado que não cuida bem de suas crianças, ele não cuida bem dos seus idosos. Pois é, você foi muito profundo, Silvestre, e certíssimo, né? Quando não se cuida das crianças, é muito certo que não está cuidando também dos idosos. E pior, e não cuida dos adultos. Pois é, aí vai uma... eu tenho uma noticiazinha boa. Boa, a gente está falando de notícia, doutora Luciana, que é notícia boa. Nós temos em Alagoas um programa que veio da Secretaria de Segurança Pública. A gente está falando de violência, né? Isso. E esse programa, ele visa, não só, ele buscou que determinadas delegacias fossem separadas, alcançassem os idosos. Nós hoje temos 4 delegacias que recebem os idosos ou alguém que queira fazer uma denúncia sobre um fato. Ou temos? Temos. Nós temos hoje 4 delegacias. E esse material volta para esse programa Cuidando de Você, para esse programa Cuidando de Você gerir essa estatística e com essa estatística a gente conseguir outros avanços. Inicialmente a gente tentou que fosse criada uma delegacia especializada para o idoso. Que nós não temos. Infelizmente, ainda não temos. Mas a explicação da secretaria foi que não tinha contingente, não tinha efetivo para trabalhar.
E a gente sabe que é verdade, porque hoje as próprias delegacias não dão conta da demanda por conta de falta de pessoal. Perfeito. O que falta concurso, é um pleito da segurança pública que seja feito concurso e tal. Como era que a gente ia tirar um núcleo, criar um núcleo, colocar policiais trabalhando nesse núcleo? Então, a alternativa foi essa. E a notícia que eu tenho é que isso está funcionando, porque para mim chegam o que não é crime, chega para mim, para eu resolver, a parte civil. Chega quando o idoso está doente, acamado ou não tem capacidade de resolver, vem para mim também para eu pedir as interdições. Fazer encaminhamento, né? Os encaminhamentos para os CREAS, para poder fazer a abordagem social, para ver se consegue que a família resolva, porque muitas dessas denúncias não são crimes, é um desarranjo familiar que precisa ser resolvido por um psicólogo, por um assistente social. No máximo, uma parte civil, né? Ou a parte civil, que é revogar uma procuração de um filho que não está exercendo bem. Às vezes não é nem maltrato, né? Não. Porque às vezes não é maltrato, é um desconforto. É um desconforto Doutora Luciana, familiar. como é que a gente consegue identificar que o idoso está sendo vítima de violência dentro da sua própria casa? Poderia dar alguma dica para a gente, pela sua experiência? O que eu preciso dizer é, vamos separar o idoso capaz e o idoso incapaz. Certo. O idoso capaz é um idoso mais difícil de tratar, porque às vezes ele tem medo de dizer que está sofrendo essa violência. Às vezes ele está sendo coagido, então ele não diz porque alguém está lá atrás, ou ele tem medo de ofender, ou ele é o filho preferido, o próprio filho preferido que está tratando com os entes, né? Quando há um idoso incapaz, a família precisa definir quem é que tem condições de melhor oferecer uma assistência como responsável, como curador. Um tutor. Um curador. A palavra o Instituto é a curatela, é o Instituto de Direito de Família. Correto. O Instituto de Direito de Família, para que essa pessoa seja o responsável. Então, ele vai ter a responsabilidade de cuidar e o ônus de prestar contas, se for preciso, desse cuidado. Eu tenho uma pergunta para a senhora. A senhora falou nas delegacias, a gente sabe que a senhora faz tudo. Faz tudo. Quando não passa pelas delegacias, passa pela defensoria. Todo mundo vai para lá. Isso mesmo. Mas a senhora fala... Tudo que não passa que não passa porque até porque as pessoas, defensoria. até porque as pessoas, não existe uma divulgação agressiva que as delegacias estão recebendo essas demandas. Aí o povo fica sem saber, vai tudo para lá. Mas a minha questão ainda é outra, doutora. Sim. Nós sabemos que tem a delegacia de proteção dos animais e não tem do idoso. O que existe, seu Silvestre, é uma delegacia que cuida também de animais. Mas é especializada para isso. E nós não temos uma especializada Eu entendi isso. para o idoso. Isso pessoal... Ainda não, mas é um pleito. É um pleito. Eu também faço parte da Realde. Eu estou gostando de falar com a doutora Luciana e com a doutora Tereza, que são muito otimistas, né? Realmente. E você vê como é que a gente esperança. conversa aqui toda semana, né? Eu trago aqui o que não tem. O que não tem. Isso é importante. E quando ele disse que tudo passa pela defensoria, a gente teve a sorte e trabalhamos para isso. A defensoria trabalhou para ter esse respaldo da sociedade. Então, muitas vezes coisas que absolutamente não são jurídicas param na defensoria porque a gente tem a sociedade dá esse respaldo a gente para tentar resolver. Isso é bom. Ela é humilde. Mas olha, eu acho é humilde, viu? Mas sabe o que acontece? Eu vejo que tudo a gente quer responsabilizar o Estado, e eu sou bom nisso, eu responsabilizo demais o Estado. Eu acho que o Estado era quem deveria estar sentando nos bancos dos réus todos os dias, era o que deveria ser condenado todos os dias. E eu sou muito taxativo nesse aspecto, mas também entendo que
cada um tem que fazer a sua parte, né? Tanto o servidor público quanto a sociedade, cada setor da sociedade fazer a sua parte para que a gente possa ter um mundo melhor, né? Uma máquina funcionando com mais precisão, com mais perfeição. Doutora Tereza Lins vai ter um evento no dia 15, é isso mesmo? Não, essa é uma campanha, né? Campanha mundial, né? De conscientização da violência contra a pessoa idosa. Então, foi dia 15 de junho, foi escolhido essa data para que se pare e se reflita, como a própria Luciana, se reflita sobre essa questão. Eu trouxe aqui os dados que chamam do balanço das denúncias de violação de direitos humanos, né, que é do Ministério dos Direitos Humanos. E a gente precisa refletir sobre esses dados. Eu queria mostrar os dados porque são preocupantes na medida em que eles estão claramente definidos em quem é o maior agressor dessa pessoa idosa. Então, eu gostaria só de mostrar que, com relação à negligência, né, que é o que a gente vê mais, que são as pessoas que... a ausência do Estado, a ausência dos familiares, das instituições, nós temos 39% em 2015 e 38,4% em 2016. A violência psicológica, ela agora está, em 2016, 26,8%. Do abuso financeiro e patrimonial, 20,32%. Gente, é um número muito alto. E violência física, 13,87%. E outras 13,87%. E outras violações, 1,69%. Agora, o que chama mais atenção, né, é que quem, né, qual é a relação com o suspeito e a vítima? Quem é? Nós encontramos 54% são filhos. 54%. Você tem o neto com 8%. Você tem o genro e a nora com 5%. Tanta gente fala que o genro e a nora maltratam, aí assim, 5% é grande, mas em relação aos filhos, né, é bem diferente, né? Vizinho, 3%, sobrinho, 3%, irmã e irmão, 3%, marido e esposa, 3%, e 3% outros vínculos, né, com a comunidade, em relação com a comunidade. E é interessante porque a gente percebe que, juntando, você tem 86%, né, que é de familiar, né, quando você junta todinho. Essa Então, relação é a família, de marido, de filhos. São os familiares, né? É o entorno. E o engraçado, né, que é triste de dizer, mas é engraçado no sentido que é tão hilário você imaginar dramático, que num ambiente dramático, num ambiente que deveria ser todo seguro, de atenção, de então, carinho. Exatamente. A casa da vítima é 86%. É o local de violação. É a casa. 86%. Quer dizer, o lugar onde deveria ser... É onde ele está mais vulnerável. É, onde seria o lugar de espaço seguro, que se considera seguro. O lugar onde deveria ser o mais seguro, exatamente, lugar né? de conforto, lugar de... É. Né, especialmente algumas pessoas... Até também porque, bom tempo, o idoso fica dentro de casa. Aí, o que é que eu faço? O que a gente pede de vez em quando? Saia, a gente já falou aqui, saia de casa. Vá ralar o bucho. Vai fazer alguma coisa. Vai ralar o bucho agora com cuidado. Aí falando de violência. São João, né? Vai dançar, vai sair, vai visitar. Tem quadrilha de idoso, tem tudo. Você falou ralar o bucho, mas é importante dizer, e é uma palavra bonita, é para ele precisa se empoderar. É correto, tudo isso Ele traz precisa de empoderamento. informação. Isso. Ele precisa ouvir você, ouvir esse programa. Doutora, exercita a independência e a autonomia. Exatamente. Pois é. E aí, Doutora Luciana, me fala uma coisa. E a doutora Tereza falando, passando para a gente esses dados, né, que são preocupantes, o que falta? Fazer valer a lei, aplicar as sanções, né? As penas. Isso tudo é feito. O que falta é educação. A lei é linda, a lei existe, tem defensor, tem promotor, Eu falo tem valer, juiz, né? tem delegacia, tem CREAS, tem relatório. A senhora fala, falta educação. Falta educação de base para poder a gente saber que daqui a 20, 30 anos a gente vai estar na condição de idoso e quer também ser bem tratado. Quer entrar no ônibus
e quer que o jovem que está sentado na cadeira do idoso se levante. A tal da referência social. complementando. A referência social. Educação. É aquilo que eu falei antes. Se você não cuida bem de uma criança, você não sabe cuidar do idoso. Com Se a certeza. família não sabe cuidar do seu filho mais novo, não vai saber cuidar do idoso, do seu idoso. Uma coisa que me lembrou aqui, a doutora Tereza falando, é que a gente não vai sair do assunto, é violência. Certo. Desde o ano passado que morrem idosos na Fernandes de Lima atropelado. Isso me deixa irritado O mesmo. tempo do sinal é curtinho, né? Já tem projeto nos outros estados para ver o tempo do sinal do pedestre ser pelo idoso. Isso aí eu posso Olha, testemunhar. deixa eu te dizer uma coisa. É uma você e para violência os do outros, Estado. Né? A gente da Energia Brasil, a gente tem um programa a nível nacional, porque nós temos representantes em vários estados, que se chama Educação para o Envelhecimento, Direito de Todos. Certo? E o que é esse programa? Esse programa, a intenção dele, o objetivo dele, é que as pessoas entendam o que é envelhecimento, né? O que vai acontecer ao longo desse envelhecimento. A gente também defende a questão dessa educação para o envelhecimento com a efetivação do artigo 22 do Estatuto do Idoso, que diz que tem que ter conteúdos, né, em todos os níveis formais de ensino, tem que ter conteúdos relacionados ao processo de envelhecimento e o respeito à pessoa idosa. E a lei já está com 23 anos, não foi efetivada. Então, nós temos isso. E o Conselho Nacional, recentemente, enviou ao Conselho Nacional de Educação, né, o Conselho Nacional do Idoso, enviou ao Conselho Nacional de Educação ofícios pedindo que fosse efetivado, né, que as escolas tivessem como obrigação de cumprir a lei, vindo do Conselho Nacional. Sem essa educação para o envelhecimento, é impossível, porque o Estado não pode entrar dentro da casa. Então, você tem que aprender desde a escola, da educação infantil, até a pós-graduação, porque se não acontecer esse aprendizado, não vai. Porque, como a Luciana já falou, quando esse idoso vai denunciar ou alguém denuncia, como ele não tem um aparato, que na lei diz que deveria ter, que se eu denuncio, eu tenho para onde ir. Afastar, né? Afastar. Então, eu vou voltar para minha casa, eu não denuncio. Eu digo que meu filho caiu, bati a cabeça falou, e né? tal. Um neto querido, um filho, um sobrinho, alguém que o idoso tenha consciência que vai ter polícia no meio, né? E ele vai querer proteger. Né? Então, tem que ser algo realmente que vá além dessa vontade do idoso. E aí a doutora Luciana falando uma coisa interessante, que, mais uma vez, o que a doutora Tereza está falando é a questão da falta de educação. Eu sempre falo que o Estado ele deveria proporcionar aos adolescentes, por exemplo, pelo menos o artigo 5º da Constituição, para começar, para que essas crianças crescessem conhecendo os seus direitos e os seus deveres. Como é que a gente vai exigir algo de alguém que não conhece? Né? Não lembro se foi Bacari, não lembro quem que foi. Tem mais de 200 anos um livro, acho que é Bacari mesmo, né? Bom, não vou errar aqui, vou evitar comentando o nome para não errar feio. Mas ele mostrando que a lei, ela é morta, são letras mortas e não são acessíveis à população como um todo. São poucos que tem o conhecimento da letra da lei e que isso lhe proporciona uma segurança no que diz respeito ao conhecimento. Então, é necessário que a gente exija, que a gente bata mais de uma vez na porta do Estado, falando precisamos levar educação para as pessoas, para o idoso, para a criança, para o adolescente, para que ele cresça com esta consciência. Eu entendo também assim. Se ele tem estrutura, se ele tem conhecimento, o que vai acontecer? Poucas pessoas vão mexer com seus direitos. Com certeza. Né? E Ariel tem um dado muito preocupante aqui no estado de Alagoas, que 54% da população idosa é analfabeta. Pois é, isso 54%. Você está entendendo que 54% dos idosos são analfabetos. E 79% analfabeto funcional. 79%.
Pois é, dá uma Então, tristeza como muito reivindicar? grande, gente. Como se Como é que empoderar? Como? Não conheço a lei é morta, letra morta, né? Não tem funcionalidade. Olha, porque tem um não desafio conheço. interessante. Até eu fiz uma proposta a um parlamentar para ele fazer uma emenda, sei lá, para levar para a Secretaria de Educação do nosso estado, onde a gente tem alguns colégios, são colégios que têm o tempo integral. E no segundo tempo é para jogar bola, é para informática, mas ninguém... Eu levei até um projeto de uma escola do Estatuto do Idoso. Eu ofereci pessoas para fazer a escola do Estatuto do Idoso e até hoje nada. Aliás, deixa eu contar só uma coisa. Teve uma época, numa eleição, eu fui contratado por um candidato a governador para fazer as políticas públicas do Estado. É por isso que a gente não tem delegacia, é por isso que a gente não tem fórum, é por isso que a gente não tem muita coisa aqui no Estado. Nós fizemos a política, foi eu e uma série de assistentes sociais, psicólogos, pessoas na época que estavam aqui, da Associação de Gerontologia, e nós tivemos um jantar com todos os representantes dos idosos de associações, todo mundo, e até hoje está engavetado. Eu não vou dizer o nome do governador, mas tem mais de 12 anos. Vocês já sabem. Já disse. Bom, gente, eu quero agradecer a presença da doutora Luciana, que é defensora pública, né, estadual, e a doutora Tereza Lins, que é presidente, né, da Associação Nacional de Gerontologia do Brasil e também conselheira do Conselho Nacional do Idoso. E do municipal. Não esqueça do municipal. Tá, municipal. Não é nacional, né? Municipal. Não, o nacional Ela é nacional e municipal. Eu disse a você. Eu disse a você que... Parabéns para vocês, tá certo? Parabéns para os idosos, né? Que tem pessoas como vocês envolvidas no bem comum, no bem-estar deles, né? E queremos dizer que contem sempre com a TV Mar para qualquer coisa. A TV Mar existe exatamente para levar a melhor informação, seja para a criança, para o adolescente, para o adulto e para o idoso, né, Silvestre? A única, né? A única que fala de idoso. Mesmo. Alguma coisa que eu esqueci? Não, a Defensoria Pública fica ali na Fernandes Lima. Isso, Defensoria Pública. Fica na Fernandes Lima, na frente da Eletrobras. O número é 3296 e o horário de funcionamento é de 8 às 14. O telefone da rede é importante, porque a gente só conhece o telefone da rede, que a senhora falou nos bastidores. O que eu preciso enfatizar é o telefone do Disque Denúncia daqui de estadual. Estado. Isso, é 181. 181. Quem precisar fazer uma denúncia, essa denúncia vai ser anônima e vai ser levada para os órgãos que podem resolver. Perfeito, Eu só queria gente, tá aí. complementar só um pouquinho, porque como a gente falou e muitas coisas assim, que o Conselho Municipal, ele recebe denúncias e ele encaminha aos órgãos. Então, ele é um órgão recebedor. Ele só Mas oficialmente ele é um órgão recebedor que também de recebe. denúncias, Perfeito, tá? Ele só perfeito. encaminha. O que eu quis esclarecer é que ele não tem poder de polícia. Sim. Aí vai distribuir, vai mandar para quem... Para os órgãos, exatamente. Faz o competente, caminhamento, né? a distribuição. Exatamente. Tá aí, gente. Só também, só meu recadinho, que todos adquiram, né? Isso aqui não precisa, conheçam, estudem, leiam, que é proteção. É o Estatuto do Idoso. Aqui é nossa carta de proteção, nossa carta de cuidado. Não, esse aqui, ó. Tá aqui, deixa eu ver aqui, Tereza, por favor. Que é o mesmo, né? Esse é o mais novo. Ok? Ótimo. E aqui, ó. Perfeito. Obrigado, Márcio. Olha, gente, tá aí, 181. Então, se você é vizinho, parente, não precisa se identificar. Souber de alguém que está maltratando um idoso, liga para 181, faça a sua denúncia e não vai precisar revelar o seu nome. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Fique com o Papai do Céu. Tenham um dia muito, mas muito maravilhoso mesmo. E até amanhã, às 4h30 às 16h30. Não esquecendo, né, Márcio, que hoje, 11h30 da noite, às 23h30, você pode assistir uma reprise, pode indicar para o seu pessoal. E quem não é assinante NET pode assistir pelo maior portal de notícias
de Alagoas, gazetaweb.com. Na parte superior do lado direito, clique ali naquela setinha e aí você vai estar assistindo a nossa programação. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.